Bem, pessoal, hoje vamos começar o nosso assunto sobre resistência dos materiais, né? Nesta sessão, que vamos trabalhar com as características tanto física como geométrica dos materiais, pessoal, é muito interessante para a questão de dimensionamento, tá entendendo? Muita gente pensa que a gente dimensiona a estrutura pelos esforços somente. Não, você pode trabalhar também com as deformações. Em casos em estruturas, principalmente estrutura de madeira, as deformações são muito importantes, né? Quando você chega numa casa e vê que o telhado selou, você já fica aquele, ixi Maria, coisa feia, o telhado selado. O telhado selado quando ele cria aquela barriga. Isso não significa dizer que aquele telhado vai cair, mas por questões de estética, pessoal, é muito complicado a gente trabalhar com o telhado dessa forma. Então a gente tem que evitar o máximo, né? Então é importante vocês terem noção de dimensionamento, tanto com relação aos esforços, como com relação também às deformações. E vamos trabalhar nos dois casos, né? Eu dei uma alteração com relação ao material da Kelly, aonde eu vou trabalhar primeiro levando em consideração apenas as tensões, ou seja, a gente vai tentar perceber, vou até passar aqui o slide, a questão das tensões, né? Tensões normais e tensões de cisalhamento. E vocês vão conseguir definir quais são as tensões normais, né? E quando é que elas surgem e quais são as tensões de cisalhamento. A partir disso, vocês têm uma noção de resistência dos materiais, sempre levando em consideração o que? As tensões. Depois a gente vai dar uma pincelada com relação à elasticidade, ou seja, vamos também considerar algumas características dos materiais. Eu tentarei ser bem didático de forma que vocês compreendam. Vou contar uma historinha e a gente vai trabalhar em cima da historinha. E depois a gente vai trabalhar com os esforços principais que estão atuando na estrutura, que são 4. Não, primeiro os esforços normais, ou seja, uma peça que está sendo tracionada ou que está sendo comprimida. Depois, um esforço cortante, né? Como o próprio nome fala, é a questão do corte, ou seja, é como se você estivesse com a tesoura cortando o papel. Como é que você corta o papel? Pelo esforço cortante. Uma lâmina da tesoura aplica uma força para baixo e a outra lâmina aplica uma força para cima, né? Provocando esse corte, né? Isso vai gerar tensão e cisalhamento. Nos esforços normais, que é tração ou compressão, vai provocar tensões normais. Depois a gente vai trabalhar com o momento fletor, que vai provocar nas estruturas tensões normais. E por último, vamos trabalhar com torção, né, pessoal? Então vai ser uma aula com cada esforço desse diferente, beleza? Então, pessoal, o que é resistência dos materiais, né? Então, a resistência dos materiais é você ter o conhecimento da característica daquele material, né? Tanto a característica física como a característica geométrica. O que é característica física? Então, tem várias coisas que você tem que conhecer do material, né? Entre elas, o modo de elasticidade, o modo de transversal de elasticidade, que você vai utilizar lá em torção. Você tem que saber o que é o coeficiente de Poisson daquele material, qual é o coeficiente de dilatação térmica daquele material, tá entendendo? Né? Basicamente vai trabalhar com coeficiente de dilatação térmica linear, né? Mas você também tem que saber qual é o coeficiente no plano e qual é o coeficiente no volume. Vocês viram isso lá em física no segundo grau, então é bem simples. Depois de você ter esse conhecimento, pessoal, quanto da característica física, né? Vamos para as características geométricas, que é o que? A área da seção transversal, que é uma forma bem comum de você dimensionar uma peça. Né? Vou contar uma historiazinha. Você tem um disco de arado, que o bicho é pesado que só molesta, você quer pendurar na parede, em cima nos caibros do telhado. Aí você pega aquele arame recozido, que é aquele arame bem fininho, que é bem maleávelzinho, e você amarra e pendura lá no telhado. Aquele arame, pessoal, é um arame recozido, que a gente chama, né? É um arame de baixo teor de carbono, então ele é bem maleável, ele é bem dúctil. Aí quando você pendura, daqui a pouco o bicho, pum, rompe. Ou seja, você errou em alguma coisa com relação àquele arame para segurar aquele arado. E você já percebe. Ah, infeliz, eu vou lá e vou colocar um arame mais grosso, ou seja, com a área da seção transversal maior. Então, isso é um dimensionamento. Você percebeu que com aquela área ele não suportava.
Então você pegou um outro arame com uma área maior, colocou lá e o bicho suportou, né? Sendo que a função de vocês é evitar o sinistro. Qual, professor, o que foi o sinistro? Foi o disco cair. Imagine se o seu gatinho de estimação, o seu cachorro de estimação, tivesse lá embaixo e tivesse decepado a cabeça do gato ou do cachorro. Ou seja, ocorreu, além de um sinistro, ocorreu um negócio que você tem que evitar, que é a questão de mortes. Ok? Ah, professor, tá. Não, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Depois eu vou contar uma historiazinha para você que ocorreu, né? Mas por falta de atenção do cara que dimensionou, que ele poderia ter tido uma atitude mais, vamos dizer assim, informativa, e ocorreu um negócio meio complicado. Mas depois a gente conta a história que está relacionado com a responsabilidade de vocês com relação ao processo que está ocorrendo lá na sua fazenda, no seu empreendimento, seja lá o que for. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O projeto da estrutura de uma edificação, máquinas ou outro elemento qualquer em estudos, então você pode trabalhar com uma coluna, uma viga, uma laje, um radier. Então, se isso são elementos estruturais. Quando você vai trabalhar com máquina, você pode trabalhar com eixo de transmissão, com um dente de engrenagem, tá entendendo? Ou seja, com a travamento da porta do avião. Então, o travamento da porta do avião, aquela peça, ela passa pelo processo de dimensionamento assim minucioso, né? Então, ela não pode falhar. Então, principalmente em questão de aeronave. Então, aeronave, todas as peças elas são dimensionada exclusivamente para um esforço e todas as análises de tensões têm que ser feitas. Tanto que eles usam até o elementos finitos, que é um método numérico, onde você desenha a peça, coloca os esforços e você consegue visualizar aonde é e em que região está sendo mais solicitado o esforço que a aeromoça faz para travar aquela porta. Então é muito interessante essa área. Ok? E em qualquer outro elemento que você esteja estudando, né? Através do qual a estrutura em si e suas partes e ou componentes são dimensionados de forma que tenha resistência para suportar os esforços, né? Para as condições de uso que foram submetidas. Ou seja, você vai dimensionar uma situação e você vai perceber que para aquela condição que você está colocando para uso, ela vai suportar. Obviamente que pode acontecer alguma coisa que esteja fora das suas condições, né? Mas isso você tem como se assegurar. Eu dimensionei isso aqui para isso aqui, então não invente de fazer isso aqui. E você sabe que é comum o pessoal fazer isso, é o que a gente chama das famosas gambiarras. Beleza? Então, pessoal, um equipamento, quando ele sai de uma indústria, ele tem um responsável técnico. E ele dimensionou para aquela situação. Para isso, ele tem um catálogo que você tem que ler e não alterar a utilização do qual ele foi proposto. Né, pessoal? Tome cuidado com relação a isso. Né? A historinha que eu vou contar para vocês é exatamente o seguinte. O cara tinha um empreendimento que ele comprava ração, né, e na cidade e trazia, sendo que ele trazia, vamos dizer assim, de 10 em 10 dias 2 toneladas de ração. E ele tinha uma caminhoneta que só suportava 1 tonelada. Olha, ele já errou na questão do dimensionamento, porque uma caminhoneta, a potência dela, a capacidade de transportar a carga dela é um dimensionamento. E ele precisava de 2 toneladas todo de 10 em 10 dias. E ele comprou um carro que não conseguia trazer essas 2 toneladas numa viagem só. Note que ele já errou aí o equipamento, né? Então o que é que ele fez? Como ele precisava dar 2 viagens, aí ele fez um pórtico, né? Um pórtico para quando a caminhonete chegar, ele estaciona embaixo desse pórtico, ele tem uma calha, um processo de calha, que issa toda aquela ração que ele comprou. Tá entendendo? Então ele preparou o pórtico e foi lá comprar a talha para poder içar esse equipamento. Quando chegou lá na loja, ele disse, como eu vou içar 1 tonelada, porque eu tiro da caminhoneta, a caminhoneta já fica livre para trabalhar, então posso até ficar lá pendurado e fico retirando de lá as rações que eu preciso.
e a caminhonete fica livre, beleza? Sendo que quando ele chegou lá, não tinha uma talha para 2 toneladas, que era o máximo. Disse, não, vou comprar 2 toneladas, porque caso eu precise içar 2 toneladas, eu tenho, né? Mas ele só ia içar 1 tonelada. Sendo que não tinha, só tinha de 10 toneladas. Aí ele comprou uma talha de 10 toneladas e colocou lá. E vocês podem perceber que nas talhas já vem dizendo a quantidade de toneladas, 10 toneladas. Sendo que o pórtico que ele construiu, pessoal, não tinha capacidade de levantar uma coisa de 10 toneladas. Beleza. Mas que ele disse, não, ninguém vai usar isso aí, tudo, deixar para lá. Sendo que um caba precisava de um local que retirasse a carga de uma caminhonete que ele nem conhecia, e disse, rapaz, aqui não tem nenhum canto que eu consiga retirar essa carga para sem precisar, não sei o que. Rapaz, tem um fulano ali que ele construiu um pórtico para retirar, vamos lá, vamos. Quando ele chegou lá, ele olhou, e rapaz, a talha é de 10 toneladas. Beleza, vamos utilizar. Na hora que ele estava içando a carga, pessoal, que era bem maior, era uma caminhonete, uma F4000, né? Ó, F4000 então suporta até 4 toneladas. Na hora que ele foi içar, o pórtico rompeu, né? Ó, então imagine. Ah, professor, mas a culpa não foi dele. Não, não foi dele não, mas não custava nada ele ter colocado uma placa lá na propriedade, naquele pórtico, dizendo que a capacidade máxima para aquele pórtico era de tantas toneladas. Aí o cara foi pela talha, que estava lá escrito 10 toneladas. E ele esqueceu de analisar o que? O pórtico. Então isso é um exemplo, pessoal, que é muito comum. Ou seja, a responsabilidade é de vocês. Então vocês têm que dimensionar a estrutura, né? Ó, e nessa estrutura tive um equipamento que tinha também uma notação de capacidade de carga, que ele colocou lá 10 toneladas, mas o cara usou de forma indevida, né? Ó, então tem a questão que isso é muito comum quando vocês vão ver na vida prática de vocês com relação à utilização de equipamentos estruturais. Ok? Então o processo envolve análise de tensões das partes componentes da estrutura e considerações a respeito das propriedades mecânicas. Então você tem que conhecer os esforços. A partir desses esforços você já sabe quais são as tensões que vão estar atuando, né? E levando em consideração também as propriedades mecânicas daquele material, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, essas coisas todas, até a massa específica também é uma característica física, né? Porque você, ao invés de trabalhar com uma estrutura muito pesada, seria interessante você trabalhar também com uma estrutura maneira que suporte aquela situação. Por exemplo, eu vou fazer um pórtico de concreto. O pórtico de concreto é muito pesado. Tá entendendo? E eu não tenho essa facilidade de deslocar ele de um canto para outro. Mas vamos fazer que você faça um pórtico móvel de concreto. Não seria melhor ser feito de estrutura metálica? O aço, pessoal, como os perfis são menores, são mais esbeltos, ele tem a vantagem de ser uma estrutura bastante leve, né? Então, essas propriedades vocês têm que conhecer. Principalmente o que? Metálica, concreto e madeira, que são basicamente o que vocês vão trabalhar, ok? Vamos fazer também análise de tensões, né, esforços e as propriedades mecânicas dentro da resistência dos materiais, e isso aqui será a nossa ferramenta de dimensionamento, né? Ó, note que eu não vou trabalhar apenas com as tensões, tenho também os esforços, né? E também as propriedades mecânicas, que também está incluído, pessoal, as deformações, ou seja, o material ele tem uma excelente resistência à flexão, mas não tem uma resistência à compressão. Pessoal, essas propriedades têm que ser bastante conhecidas de vocês. Ah, professor, não estou entendendo bem com relação a essas propriedades mecânicas. Um exemplo que eu coloco para você, pessoal, sabe aquele copo descartável, né, de plástico? Você amassa aquele bicho e tente tracionar ele. Ah, professor, já tentei fazer isso, ele tem uma resistência danada. Então, para esforço normal, ele tem uma excelente resistência. Então você já conhece essa propriedade. Mas você percebe, pessoal, que se você colocar o dedo na borda do copo e rasgar assim, ele rasga com uma facilidade tremenda. Aí você diz, oxe, esse bicho tem uma característica bastante boa com relação ao eu tracionar ou eu comprimir ele,
Mas quando chega na questão do corte das bordas, ele não tem resistência nenhuma. Quando você vai fazer uma análise química da estrutura daquele polímero, pessoal, ele não suporta aqueles esforços. Mas quando você coloca tração, o que é que acontece? A linha dele, polímero, é como se fosse uma tripazinha. Então são várias tripazinhas, por isso que a gente chama polímeros. Ou seja, meros é uma estrutura molecular, poli são várias. E elas são paralelas. Então nesse ato de você cortar, na estrutura química, ele não tem uma resistência boa. Tá entendendo? Então você tem que conhecer essas características do material. Vocês não têm condições, porque quando você faz um curso de engenharia que vai trabalhar com a parte de materiais, principalmente a engenharia mecânica, isso você tem que ter um conhecimento bastante forte para não perder as propriedades mecânicas. Então, quando você vai dimensionar, você tem que saber as propriedades mecânicas dos materiais. Se ele oxida, se ele não oxida, se ele corrói, se ele não corrói, né, pessoal? Isso você tem que ter conhecimento, né? Determinação dos esforços de deformações. Isso aqui a gente chama de análise estrutural, ou seja, é o que eu trabalho lá na engenharia. Eu pego os esforços, coloco ele atuando num pórtico e vejo quais são as deformações provenientes desses esforços. Isso é análise estrutural. Quando você vai para a parte de dimensionamento, aí sim você está trabalhando com a parte de dimensionamento de estrutura, ou seja, você vai aplicar esses esforços, um coeficiente de segurança, né? E com a análise estrutural você vai dimensionar os elementos estruturais. Então, pessoal, tenho um pórtico, desenho esse pórtico, coloco carregamento ou um paliteiro de um edifício alto, vejo quais são os esforços que estão atuando, vejo quais as peças que estão sofrendo um processo de esforço normal, ou de compressão, ou de tração. Vejo as peças que estão sujeitas à flexão, ou uma flexão positiva, ou uma flexão negativa, que a gente vai conhecer. Vejo que estão com processo de esforço cortante e vejo também o que estão com processo de torção. Beleza? Aí, utilizando os coeficientes de segurança e vou ponderando esses esforços, eu consigo dimensionar cada elemento dessa estrutura, né? Nós vamos trabalhar com forma bem mais simples, né? E bem mais rápido de mencionar do que na engenharia civil em si, né? Porque lá a gente tem que utilizar várias situações. Além dos esforços que estão atuando na estrutura devido a seu peso próprio ou os esforços de utilização, ou seja, uma geladeira estando nessa edificação, uma cama, não sei o que, a gente também tem que levar em consideração ações de vento, cargas de terremoto, situações mais abrangentes com relação aos carregamentos. Beleza? Então, pessoal, primeira coisa que a gente vai trabalhar na resistência dos materiais são as tensões, né? Ó. O que é tensão? Pessoal, tensão são reações internas do material aos esforços externos. Ou seja, quando você tenta, imagine você pegando um pedaço de madeira, né? Ó, e você tenta tracionar esse pedaço de madeira, lá interno, as fibras que estão lá dentro da madeira, elas tendem a reagir a esse esforço. Então as fibras se unem, cara, os cabas estão puxando aqui, vamos segurar aqui para... Então as tensões são reações internas do material aos esforços que você está colocando externamente. Então, pessoal, note que essas reações internas, ela depende muito da questão química do material. Então tem material que para aquelas direção é fantástico. Por quê? Porque quimicamente a estrutura que está lá, as ligações, elas irão, vamos dizer assim, elas irão de forma até benéfica reagir àquela ação. Mas se você trocar a posição, rapaz, aí eu não tenho resistência nenhuma. Tá entendendo? Então depende muito da questão química, né? Ó, parcela das forças interiores de um corpo que atua por unidade de seção, ou seja, por uma área, né? Ó. Então, pessoal, é a mesma coisa de pressão, exatamente. É uma força por metro quadrado, tá entendendo? Por área, então é pressão, né? Por isso que a unidade é de Pascal,
Então, as tensões são nada mais, nada menos do que pressões. E são pressões reativas aos esforços externos, né? Ó, então, quando você vai trabalhar com tensões, sempre as unidades vão ser tonelada-força por centímetro quadrado. Aqui, pessoal, tinha tonelada. Então, eu tirei tudo que era massa, porque kg é massa. Mas a compreensão de você ter kg com relação à força é só você colocar o F. Então, se você pega um pacote de 5 kg de arroz, você está fazendo uma força de quanto? De 5 kg de arroz. Mas 5 kg não é força, é massa. Então, para você dizer que está trabalhando com a mesma coisa de massa, você coloca 5 kgf, ou seja, quilograma força. Então, sai da massa e passa para a força. Ah, professor, entendi. Então, se eu multiplicar pela aceleração da gravidade, eu vou transformar essa massa em quê? Em Newton. Agora é Newton. A compreensão de Newton, pessoal, é muito mais complicada. Então, se eu vou te dar um soco de 300 Newton, aí você vai perceber 300 Newton, meu Deus, quanto é? Será que é 300 Newton equivale basicamente a uma força de 29,5 quilos, tá entendendo? Então fica difícil de você. O cara te dá um bufete, você cai e não sabe o que é esse 300 Newton de bufete na sua cara. Então a compreensão de kgf ou de tonelada força, tá entendendo? É bem melhor para quem trabalha com esforços, né? Ó. Depois a gente vai trabalhar com tensões normais, pessoal. O que é tensões normais? As tensões normais, pessoal, é quando você aplica uma força e essa força você vai considerar, né, ó, longitudinal a área da seção, tá entendendo? E também com as tensões de cisalhamento, onde vocês vão trabalhar com a área da seção sendo transversal à seção, também com os esforços, né? Ó, no próximo slide vocês vão entender melhor. Aqui eu tenho as duas situações, né? Ó, tensões normais, né? As tensões normais aqui é o que? O sigma. Então colocou um sigma C aqui dizendo que era de compressão, sendo que essas tensões, pessoal, ou elas são de compressão ou elas são de tração. Na engenharia nós levamos em consideração as tensões normais de tração como sendo positiva e as tensões normais de compressão como sendo negativa. Então é dado por quem? Por P sobre A. Da mesma forma, a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é dada por P sobre A. Sendo que quando você tem uma tensões normais, pessoal, esqueça aqui esse C, mas vamos trabalhar com sendo tração ou compressão, né? É tanto que a figurinha que eu coloquei aqui, os esforços que eu estou tendo aqui é de tração, então é um sigma T. Não, é essa força P dividido pela área da seção transversal, ó. Ok? Então, quando você tem o carregamento, né, perpendicular à área, né, que é esse caso aqui, você tem o que? Tensões normais, beleza? Quando você tem as tensões aqui, ó, presta atenção nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui eu tenho um pino, né, um rebite, e ele está sujeito a essas duas forças. Essas duas forças têm a mesma intensidade, não, a mesma direção, mas sentido contrário. Então perceba, pessoal, que a tendência desse pino é sofrer um corte. Você imagina essa força aqui P, essa pelinha, como sendo uma tesoura, ó, tá entendendo? A questão da tesoura atuando no papel é isso aqui. Então a tendência é o que? Você cortar. E note que agora a distribuição da tensão aqui, ó, que está no plano da área da seção transversal, tá entendendo? Note que aqui a força P no esforço normal é perpendicular à área, já aqui na tensão de cisalhamento a força P está no plano de corte, no plano da seção transversal. Beleza? Entendeu a diferença do esforço normal e da tensão de cisalhamento, né? Você tem que ter um pouquinho de cuidado aqui com relação a essa situação. Então, pessoal, então já sei que quando eu coloco um esforço normal na estrutura, um esforço normal, que nesse caso uma tração, eu vou gerar tensões o quê?
de cisalhamento. Ah, professor, entendi. Então, quando eu coloco uma força P, né, sendo uma força de tração, vou gerar o quê? Tensões normais. Perceba, pessoal, que eu cortei isso aqui, ó, e desenhei aqui embaixo a parte de baixo. Eu tenho uma força P' atuando para baixo, tá vendo? Ó? E essa tensão aqui, ó, que é igual ao P dividido pela área, ela é uma reação a... Perceba que essa figura aí, quando você traciona, ela vai se romper. Então, neste ponto aqui da área, eu tenho essa resistência a esse rompimento que eu vou trabalhar com P sobre A. E os sentidos da tensão é contrário ao esforço. Beleza? Então, isso aqui é uma reação interna da estrutura para esse carregamento. Beleza, pessoal? Vocês têm que conhecer a tensão de cisalhamento e as tensões normais. Ah, professor, é fácil demais. Se a peça estiver tracionada ou comprimida, só vai ter tensões normais, né? Então, a tensão de esforço cotâneo vai ser... Não é bem assim, não, pessoal. A coisa é mais complicada do que isso aqui. Então, eu vou imaginar aqui, ó, próximo slide, o que acontece? Ó, perceba que eu tenho uma força aqui atuando de tração, né? Ó. Então, professor, então toda essa parte aqui, ela está sofrendo tensões normais. E realmente, ó, se eu pegar uma área da seção aqui, ó, transversal, tá entendendo? Ó, eu vou ter essa tensão que vai ser esse sigma aqui, M, sendo o P dividido pela área, beleza. Sendo que, pessoal, se você pegar essa área da seção transversal e inclinar para uma posição qualquer, ó, inclinei esse aqui, ó, perceba que essa força P, pessoal, ela vai ter uma projeção tanto no plano como perpendicular ao plano, ou seja, nesse plano que eu cortei aqui, vai surgir esforço normal, como também vai surgir esforço de cisalhamento, tensões de cisalhamento. Ixi, Maria, professor, quer dizer que mesmo eu tendo uma questão de tração atuando na peça, lá dentro vai ter tanto esforço normal como esforço de cisalhamento? Exatamente. Então perceba, pessoal, que quando você tem um material, você tem que se preocupar, mesmo que você tenha a certeza que ele está sujeito ou uma tração ou uma compressão, você tem que ter cuidado com relação à tensão de cisalhamento. Alguns materiais não suportam a tensão de cisalhamento, beleza? Da mesma forma que não quero mais esse inclinado aqui, vou querer esse inclinado aqui, ó, que é essa situação aqui, ó. Perceba que a força P, ele está atuando aqui, ó, tá vendo? A força P está atuando aqui, tá vendo? Ó? Então, ela tem uma projeção tanto perpendicular a esse plano inclinado qualquer, como tem uma projeção, né, ó, rente a esse plano. Então, perceba que eu tenho aqui uma tensão normal, porque está perpendicular ao plano, e eu tenho uma força atuando rente a esse plano, eu tenho uma tensão de cisalhamento. Né? Então, pessoal, que neste caso eu vou ter tanto tensões normais como tensões de cisalhamento, mesmo a peça estando sofrendo uma tração, tá entendendo? Então, isso, pessoal, matematicamente nós chamamos de tensores, né? Então, você tem um corpo atuando com vários carregamentos, né? Interno a esse carregamento você tem um tensor, onde tem tensões normais e tensões de cisalhamento, né? Eu tenho um videozinho para vocês verem um ensaio de rompimento de concreto para você determinar o FCK do concreto. Quando você vai numa usina, você diz assim, eu quero um concreto de 20 megapascal. Isso aqui, pessoal, é o FCK. É a resistência daquele concreto. Então, ele vai lá com um traço para um concreto de 20 megapascal, coloca, usina, né, bota na betoneira e vai levar para sua obra aquele concreto cujo FCK você definiu como sendo 20 megapascal. Então, o que acontece? Você, quando chega na obra que vai concretar a peça, a laje ou as colunas, você vai fazer corpos de provas. E esses corpos de provas vocês vão ter que levar para um laboratório para romper, que aí a gente chama de controle de tecnológico, ou controle de qualidade. Será que aquele concreto que eu fiz é realmente de 20 megapascal?
Então você tem que fazer esse controle e você vai levar para o laboratório para romper. E nesse vídeo que eu passei para vocês, o processo é de compressão, mas ocorre a ruptura no concreto devido às tensões de cisalhamento e não tensões normais, né? Vocês vão ver lá que ocorre ruptura exatamente aonde as tensões de cisalhamento são máximas, que é no ângulo de 45, né? Eu vou lançar essa aula e já lanço o vídeo para vocês darem uma entendida com relação à tecnologia de concreto, que nada mais é o controle de qualidade do concreto que vocês vão trabalhar, beleza? Então pronto aqui, pessoal, vamos aqui, ó, resistência dos materiais, né, ó. Então eu tenho um corpo, uma batata aqui, parece uma batata, com vários carregamentos. Então se você pegar um ponto desse corpo, pessoal, você vai ter essa distribuição de tensões, ó. Se você adotar um sistema de eixo cartesiano x, y, z, nesse corpo aqui, pessoal, tem um ponto, um microponto lá dentro, que você tem atuando tanto as tensões normais. Então, se eu pegar um elemento infinitesimal de volume com aresta, um cubo de aresta A, ó, A na largura, A na altura, A na profundidade, vocês vão ter, neste local Q determinado aqui dentro, vocês vão ter tensões normais tanto em X, como tensões normais em Y, como tensões normais em Z. E vocês também vão ter, ó, tensões de cisalhamento, ó, tensão de cisalhamento, ó, tal XY. É uma tensão de cisalhamento que está sobre esse plano aqui, que é perpendicular ao eixo X, atuando em Y, né, que é a altura, ó, e também aqui, ó, atuando em Z. Então, pessoal, a questão das tensões dentro do material, ela é muito complexa, é muito complicado. Por isso que quando você vai trabalhar com a peça que tem uma responsabilidade estrutural muito grande, seja num avião, seja num navio, ela é minuciosamente feita uma análise de tensões em elementos finitos. Você desenha no computador aquela peça, bota os esforços que estão atuando, vocês vão verificar aonde vocês têm uma situação de tensões excessivas, beleza? Aí eu coloquei aqui uma situação, ó, que isso aqui é um exercício do livro de resistência dos materiais. Isso aqui você vai ver, ah, professor, estou percebendo que isso aqui é uma sapata. Exatamente, então você tem uma placa atuando no solo e você tem aqui o arranque da coluna. Então perceba, pessoal, que quando vocês aplicam essa força P igual a 40 kN nesta coluna, vocês vão perceber, pessoal, que isso aqui funciona como sendo um punção. Você sabe o que é punção, né? É imagine um ferro que você bate e ele sai rasgando, né? Ó, essa placa aqui que é a sapata, né? Que você vai ter a área de atuação. Então perceba, pessoal, que o esforço cortante que eu vou ter aqui nesta placa aqui da sapata vai provocar uma tensão de cisalhamento, né? O que vai ser igual a quem? A esse P, que é 40 kN, ok? Dividido por essa área aqui, ó, somando as quatro, ó, porque o corte, a tendência de corte, pessoal, é essas áreas aqui, ó, dessa face, mais essa área dessa face, mais essa área dessa face, mais a área aqui da face aqui. Tá entendendo? Então vocês conseguem determinar qual é a tensão de cisalhamento que está atuando aqui nessa sapata. Ah, professor, por isso que o senhor disse para fazer o cuscuz, porque quando você faz o cuscuz, essa tensão aqui, pelo que eu estou vendo, vai provocar uma tensão acumulada muito forte, muito grande aqui. Então, se eu fizer o cuscuz, o que acontece, pessoal? Vou pegar unir isso aqui, ó, fazer aquele volumezinho que sempre tem na sapata, eu vou diminuir essa tensão de cisalhamento proveniente dessa força de punção do pilar nessa placa. Ah, professor, porque se eu colocar esse cuscuz aqui, ó, fazer como se fosse esse trapézio aqui, esse volume de trapézio, a minha área da seção transversal, que está sujeito a esforço cortante, né, que vai ser calculado por cisalhamento, vai aumentar. Como cisalhamento é força pela área, aumentando essa área, vou diminuir o quê? A tensão de cisalhamento.
Por isso que a gente coloca o cuscuz. Pessoal, entendeu? Então você tem que saber qual é a relação entre esforço cortante e qual é a relação entre esforço normal, para vocês terem noção das tensões normais e tensões de cisalhamento, né? Porque são características bastante interessantes que toda estrutura, por exemplo, principalmente de concreto armado, vão ser para aliviar essas tensões, né? Aliviar e combater, de forma que você tenha uma segurança naquele elemento estrutural que você dimensionou, beleza? Então o estribo, por exemplo, em concreto, né? Quem não sabe o que é estribo? É aqueles quadradinhos que você faz para fazer as vigas. Você coloca as duas ferragens embaixo, as duas em cima. Aquele quadradinho ali que é os estribos. Ele serve para combater o esforço cortante proveniente da flexão daquela vigazinha, ok? Deixa eu ver qual é o próximo. Então, pessoal, depois que a gente tem noções com relação às tensões normais de cisalhamento, que vocês têm que compreender, vocês têm que visualizar. Caso vocês não visualizem, mande uma mensagem para mim, professor, não entendi muito essa questão de esforço normal nem de esforço cortante, que eu vou colocar para vocês, ok? Então, basicamente, vamos trabalhar com esses 4 tipos de esforços. Os esforços normais, esforço cortante, momento fletor e o torsor. Beleza? Mas, para isso, pessoal, a gente vai ter que conhecer as características físicas daquele material que a gente vai trabalhar aqui com a questão da elasticidade. Mas antes, note que a primeira formulação que nós demos aqui foi com relação à área da seção transversal. Pronto, é isso aqui, por exemplo. Eu tenho aqui a área. A área da seção transversal, pessoal, é uma característica geométrica. Então, vocês já estão percebendo que para eu diminuir as tensões atuando no material, é só eu aumentar a área da seção, ok? Então, esse é o nosso primeiro dimensionamento. Então, imagina aqui, deixa eu pegar aqui não tem. Uma peça aqui, a gente faz uma historinha com relação a isso aqui. Imagina essa peça aqui. Ó, eu faço essa peça aqui de aço, beleza? Faço essa mesma peça, ou seja, mesma forma, mesma dimensão de madeira, e faço essa mesma peça, essa mesma dimensão de borracha. Então, tenho 3 materiais diferentes: aço, madeira e borracha. Se eu aplicar uma força P aqui, pessoal, uma força P aqui, eu posso dimensionar pela área da seção transversal diminuindo a tensão. Professor, então está dimensionando. Calma. Se essa peça aqui é de aço, tranquilo, está dimensionado. Dá até para você perceber se vai chegar, porque eu tenho umas características físicas do aço e eu sei as tensões de escoamento. Depois a gente vai explicar o que é tensão de escoamento. Então fica fácil. Mas se eu colocar isso aqui de borracha? Professor, se colocar de borracha, possa até que aguente as tensões normais que a gente vai determinar, mas a deformação vai ser excessiva. Então, note, pessoal, que a gente já está trabalhando com a situação cuja a área da seção transversal não é suficiente. Eu tenho que ter também conhecimento do material. Então, nós vamos começar a ver as características físicas deste material, de forma que garanta que as tensões sejam obedecidas e também as deformações. Então perceba que quando eu trabalho com aço, com madeira e com borracha, eu posso até ter uma área da seção transversal que vá suportar aquele carregamento, mas eu não tenho controle com relação às deformações. O aço vai deformar pouco, a madeira já vai deformar um pouquinho mais e a borracha vai deformar muito, tá entendendo? Então, por isso que a gente vai se preocupar agora com as questões físicas dos materiais. Então, vocês vão saber todas as características daquele material. E para isso, pessoal, nós vamos trabalhar com elasticidade, né? Ó, ficou até um negócio aqui, ó, lei de Hooke. Não. Então, na próxima aula, vamos trabalhar com a lei de Hooke,
né, que não é bem a lei de Hooke. A lei de Hooke é mais complexa um pouquinho, né, mas aonde a gente vai trabalhar com a questão da deformação relacionada com as características físicas do material. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Dê uma olhada nessa videoaula. Anotem as dificuldades de compreensão que vocês tiveram. Passe para mim que eu faço uma videoaula retirando todas as dificuldades. Beleza? Então, pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser.